Ok, pessoal. Muito boa noite a todos. É com grande prazer que estamos aqui novamente para dar sequência aos nossos encontros, às nossas conferências aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Hoje o tema que nós escolhemos para abordar é Hercólobos, o astro X. Muito bem, vamos falar sobre essa questão fundamental de uma das grandes profecias, que poderiam estar afetando o planeta Terra no processo de transição planetária. Muito bem. Os grandes profetas sempre falam em três aspectos fundamentais, em três catástrofes fundamentais. Uma seria o holocausto nuclear. O holocausto nuclear. Aí eles falam de um processo bastante conturbado para a Terra, uma perturbação geológica, sem precedentes. Ok? Então, um dos questionamentos que nós sempre fizemos é: o que causaria essa perturbação geológica no planeta? Quais as causas possíveis? Então, uma perturbação grave geológica poderia acontecer com a queda de um cometa na Terra, um cometa ou um asteroide, ou asteroide. É uma das possibilidades que as profecias colocam. Uma outra possibilidade é a passagem de um astro gigante, ou chamado a perturbação gravitacional, de um astro errante, de um astro X, de um planeta gigante. E a nossa palestra de hoje é exatamente sobre esse aspecto aqui. Vamos especular, então. Como eu sou astrônomo, a minha formação é astronomia, astrofísica, a minha especialização, então essa é a minha área. Então, nós vamos discutir exatamente, seria possível existir um planeta extremamente massivo, gigante, que estaria passando, pertenceria ao sistema solar de uma determinada maneira e teria passagem periélica desse astro. Quando houvesse a passagem periélica, ele perturbaria os planetas interiores, e estariam causando perturbações gravitacionais que desencadearia, então, catástrofes planetárias sem precedentes. Como seria possível que esse planeta exista sem que a ciência moderna, a astronomia moderna, não o tenha detectado? Ok? Então, é exatamente isso que nós vamos conversar agora. Então eu quero deixar claro que nós vamos fazer todo um levantamento hipotético da existência desse astro destruído. E como seria? Eu vou fazer um levantamento possível de sua órbita. Eu vou fazer um levantamento técnico da sua órbita e vou mostrar que é possível existir uma órbita onde nenhum astrônomo detectaria esse astro. Ou uma segunda hipótese. Uma segunda hipótese seria o seguinte: os grandes governos, a grande parte da ciência teria detectado esse astro e esse astro não teria sido anunciado para o grande público. Ficaria de forma secreta. Tá ok? Então, são duas possibilidades. Mas por que alguém esconderia a descoberta de um grande astro, de um grande planeta? Existe uma discussão aí na internet, uma discussão em todo lugar, principalmente em cima daquele livro, O 12º Planeta, do Zacarias Sitchin. Eu prometo que eu vou fazer uma palestra só sobre esse 12º planeta e a teoria, e a teoria dos Néfilins, Ou seja, que seria exatamente uma visão dos sumérios, de como a Terra nasceu, como a Terra surgiu, e a chegada de seres extraterrestres no passado aqui na Terra. Então nós vamos fazer uma discussão, mas isso em outra conferência. Eu vou fazer um levantamento técnico desse astro. Como seria esse astro? Muito bem. Por exemplo, Nostradamus
Nostradamus fala desse astro como o grande rei do terror. Tá? Nas centúrias dele, ele diz que esse astro se chama o grande rei do terror. Tem uma centúria dele que ele fala assim, né? Ele virá no setentrião, ele aparecerá no setentrião, não longe de Câncer, uma estrela cabeluda. O interessante de Nostradamus é que Nostradamus ele era um astrólogo, tá? E na Idade Média, por exemplo, a astronomia e a astrologia são duas coisas que andavam juntas, elas eram a mesma coisa, não tinha uma separação. Então a linguagem do Nostradamus é sempre uma linguagem falando de conceitos astrológicos, posição dos astros, dos céus, usando a linguagem da época, tá? Depois nós vamos tentar decifrar isso mais para frente, tá? Muito bem. Então Nostradamus fala sobre o grande rei do terror que virá dos céus. Então a centúria fala, virá dos céus o grande rei do terror. Ele trará de volta o grande rei dos mongóis antes que Marte reine em boa hora. Tá? Então o astro X pode aparecer no céu, ser visível antes de causar a destruição, antes que Marte reine em boa hora, ou seja, antes que o holocausto nuclear aconteça. Que Marte é o deus da guerra, em astrologia. Tá? Antes que Marte reine em boa hora, ou seja, antes que o planeta Marte, ou o conceito astrológico de Marte, reine, ou seja, a guerra esteja explodida na Terra, um holocausto nuclear. E mais para frente, após o holocausto nuclear, a intensificação da perturbação gravitacional desse astro causará problemas. Nostradamus fala em Centúria que esse astro seria visto num eclipse especial, mas que seria interpretado de maneira diferente, ou seja, ninguém se preocuparia com as despesas e ninguém se proveria para elas. Então eu vou tentar, em cima das profecias de Nostradamus, construir uma possível órbita desse astro e explicar o que é esse astro. Ok? Muito bem. Ramatiz, o espírito de Ramatiz, fala, né, exatamente no Hercólogos, ele usa a palavra Hercólogos, né? Ele fala do astro X. Que esse astro, segundo ele, o número da besta, segundo Ramatiz, o número da besta seria exatamente 6666, seria mais de um meia, onde este seria o período orbital do planeta. Este planeta teria mais ou menos, né, o tamanho de Júpiter, teria as proporções do planeta Júpiter, ou seja, muito grande. Tá? Muito grande. E eles colocam Hercólogos como o planeta vermelho. Ok? Tudo bem. Nessa tradição dos Zacarias Settim, dos Sumérios, né, babilônicos, tal, eles colocam exatamente este planeta como se chamando Nibiros. Um planeta capturado pelo sistema solar e que, num passado remoto, a Terra, o planeta Terra era um planeta muito grande, que tinha maior parte do planeta água, muita parte do planeta quase água, tinha poucas terras, e um outro astro que veio capturado, chamado Tiamat, se chocou com a Terra. E houve dois choques, em duas passagens orbitais ele chocou com a Terra. Numa passagem ele arrebentou a Terra e continuou. Ele bateu, é como se fosse bola de bilhar. Ele vem com uma velocidade incrível, bate e continua.
Esse arrebento que ele fez, ele arrancou grande parte da Terra que fez o cinturão de asteroides, gerou o que eles chamam de cinturão de asteroides. Essa é uma teoria dos sumérios, né? Teria retirado o cinturão de asteroides. E outra parte que sobrou fez com que a Terra se deslocasse até mais para perto do Sol e com o tempo ela desenvolveu o planeta Terra. Numa outra passagem periélica, ele retirou uma das luas de Júpiter, de Saturno, e virou o planeta Plutão. Tal é a força gravitacional que ele tinha, ele entrava e perturbava tudo. Tá? E a nossa Lua seria resultado de um segundo impacto, ou seria, na verdade, uma das luas de Tiamat, que chocou com a Terra. Ou seja, de Nibiros, quer dizer. Nibiros veio carregando uma lua. Ao se chocar com a Terra, nossa lua, essa lua foi capturada pela Terra, um rolo. Isso é uma história muito antiga da formação do Sistema Solar. Tá? E esse planeta, Nibiros, era povoado por uma raça dos Nefilins, uma raça avançada, que deram um jeito de sobreviver nessa viagem no espaço, mas é um rolo. Eu vou tentar fazer uma palestra tentando colocar essa questão e vou colocar a minha posição depois com relação a essa teoria. Tá? Porque muita gente me pergunta, tá? Existe um livro que vocês podem ler que é chamado 12º Planeta, cujo autor é Zacarias Sitchin. Tá? Muito bem. Muito bem. Aí, então, com base nisso, nós vamos então entender o que pode ser verdade e o que pode ser mentira em relação a isso. Teoricamente seria o seguinte: existiria no nosso sistema solar um planeta, tá, que não fazia parte originalmente do nosso sistema solar, porque a coisa funciona mais ou menos assim. Quando você estuda astrofísica, a gente chama estabilidade de sistemas planetários, sistema solar, a coisa funciona assim. Nós temos o Sol no centro do sistema, que é o centro de massa do sistema, e todos os outros astros e planetas, na época da formação do sistema solar, a estrela vai se formando e o sistema solar se forma no mesmo período, os planetas todos se formam no mesmo período de formação da estrela, na mesma nuvem gasosa, no mesmo esquema. Ok? Muito bem. Então, os planetas, geralmente, eles costumam se alinhar com o passar do tempo num esquema bastante plano. Ou seja, os planetas costumam estar basicamente num plano, numa linha plânica. Eles orbitam como se fosse uma pista circular, tá? No caso não é circular, no caso as órbitas são parabólicas, são parábolas, né? Quer dizer, são elipses, desculpe, né? São elipses. E os planetas, olhando de cima isso aqui, você tira o Sol e os planetas nas órbitas ao redor, né? Das mais diversas excentricidades das órbitas. Mas, quando você vira isso, elas estariam todas localizadas num determinado plano. Por isso que tem alinhamento de planetas. Isso, em termos de física, significa estabilidade. Quando o sistema é muito antigo, essas órbitas tendem a estabelecer no mesmo plano. Porque se tivesse um planeta aqui, nesta posição, girando ao redor do Sol assim, tá? O que acontece? Se você tiver um planeta massivo como Júpiter aqui, ele começa a atrair gravitacionalmente esse astro. Então ele força esse astro a descer. Ele força esse astro com o tempo a ficar nesta órbita aqui, nessa posição. Aí ele não pode passar para lá. A hora que ele passar, se ele passasse para baixo, Júpiter puxava ele de novo de volta. Então a tendência é que os planetas estejam sempre alinhados no mesmo plano, que a gente chama isso aí de plano da eclíptica solar. Ok? Muito bem. Então, por isso, é muito fácil para os astrônomos modernos, até os antigos, quando nós tínhamos os planetas gigantes, vamos dizer, imagine a Terra aqui, Marte, né? Júpiter, Saturno, a olho nu, Urano, Netuno e Plutão não são visíveis. Então, os antigos só conheciam, olhando a olho nu, somente esses planetas aqui e mais dois internos, né? Mercúrio e Vênus.
Então veja bem, quando você está aqui na Terra, a sua noite, a sua visão noturna é essa aqui, ó. Você enxerga para cá. Porque essa é a sua meia-noite, porque o Sol está lá, isso aqui é a parte do dia, essa parte iluminada da Terra e essa parte escura da Terra. Então, à meia-noite, você está exatamente aqui. Então você olha para o céu, se esses planetas estiverem numa posição orbital, agora você pode olhar aqui, né? Nesse outro tipo de apresentação aqui. Se a Terra estiver aqui, os outros planetas estão em movimento, eles podem estar em qualquer posição na órbita. Se eles estiverem lá, não será visível. Então eles têm que estar o quê? Eles têm que estar dentro desse ângulo aqui para ser visível. Quando eles estiverem nesse ângulo aqui, ele é visível. À noite, Marte. Por isso que você nem sempre vê Marte no céu, nem sempre vê Saturno. Porque dependendo da posição da Terra, que é uma pista circular, Júpiter pode estar aqui do outro lado do Sol, aí você não vai ver. Tá? Mas é importante pensar que tudo está num alinhamento de forças. Inclusive o próprio cinturão de asteroides, todos os asteroides entre Marte e Júpiter se localiza nesta mesma linha de eclíptica. Tá? Muito bem. Então aí nós teríamos um sistema estável, depois de milhares, de milhões de anos, né, bilhões de anos, você teria uma órbita praticamente estável. É óbvio que não é tão plano, tem um pequeno deslocamento em relação à eclíptica, aqui uns ângulos, mas é um ângulo de estabilidade esse, tá? Muito bem. O que aconteceria? Existe no espaço muita coisa, né? Se nós pensarmos o que tem no espaço, o espaço é repleto do quê? De muito material, de muito lixo. Tem no espaço muitos astros massivos que nós chamamos de estrelas que não deram certo. Estrelas que não tiveram massa suficiente para acender como um sol. E esses astros ficam vagando pelo espaço, pelo cosmos. Nós temos também restos de supernovas, de estrelas que explodiram, de sistema solar que foram dizimados. Todo esse material desse sistema solar fica vagando pelo espaço. Planetas extintos ficam vagando pelo espaço. De repente, né, vamos tentar entender. Nós temos aqui o nosso Sol no centro. Vamos pintar ele de amarelo para ficar bonitinho. Nosso Sol lá, nossa uma estrela amarela de quinta grandeza. Tá? E nós temos o nosso sistema solar. Deixa eu tentar colocar um alinhamento aqui. Vamos supor que o nosso sistema solar está aqui dentro desse plano aqui, os planetas distribuídos. De repente, esse astro perdido, vagando pelo espaço, vamos supor que ele esteja nesta posição aqui. E na sua vagação, ele começa a sofrer a influência gravitacional do nosso Sol. Ele começa a ser atraído pelo nosso Sol, ao passar por perto do Sol. Mas como ele é alguém que estava fora, ele não está obedecendo essa linha de eclipse. Ele vai chegar, segundo a minha teoria, ele vai chegar, e segundo a teoria que nós construímos em função da visão de Nostradamus, ele viria exatamente por baixo, pelo sul. Aqui é o norte e aqui o sul. Então esse astro muito grande, muito massivo, ele se aproximaria, tá? Ele viria e seria então capturado pelo Sol e entraria numa órbita assim, extremamente elíptica. Nós sabemos que uma órbita de um astro possui exatamente dois pontos clássicos. O ponto mais afastado nós chamamos de afélio e o ponto mais próximo ao Sol nós chamamos de periélio. E nós sabemos que quando nós temos uma órbita muito excêntrica, o astro ele acelera, segundo a famosa lei de Kepler, né? A lei de Kepler é uma lei que diz que T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a uma constante. Então, esta lei diz exatamente que o astro acelera, ele começa a aumentar a velocidade. Quando ele passa aqui, está numa velocidade máxima.
E aí ele volta e vai embora, diminuindo sua velocidade, diminuindo, até chegar numa velocidade mínima aqui. Aí ele retorna. Este ângulo de órbita poderia estar exatamente 90 graus com relação ao plano eclíptica quase, ou menos, um ângulo um pouquinho diferente. Ok? Esse período orbital nós podemos calcular em torno de 12 mil anos. Porque daí coincide com a passagem periélica desse astro afundando a Atlântida, sendo o astro causador da perturbação de Atlântida. Esse tipo de período é perfeitamente possível. Porque você vê, o Plutão demora 250 anos para fazer uma órbita em torno do Sol. Tá? E se você olhar bem de longe, nosso sistema solar se estende uma distância muito maior. Devido à primeira entrada dele, ele foi capturado, ele vem e permaneceu em órbita. E nós não sabemos qual órbita é essa. Pode ser a quinta, a quarta, quantas vezes ele está voltando. Quando foi capturado? Essas informações, né? Vamos imaginar que essa é a segunda passagem periélica dele. E essa passagem periélica pode ser que os maias sabiam, os videntes maias, entrando em contato com inteligências avançadas, poderiam criar momentos que todas as vezes que esse astro passasse no seu periélio, ele iria causar arrastos gravitacionais, grande perturbação no sistema solar interior. Os planetas que a gente chama de planetas interiores, aqui. E a Terra seria altamente perturbada, podendo mexer com o eixo de rotação da Terra, causando mudanças profundas. Muito bem. Uma discussão importante. Por que os astrônomos não detectariam esse planeta com antecedência? Vamos lá. Como eu disse, este planeta ele tem uma órbita polar. O que significa uma órbita polar? Ele está vindo de baixo, pelo Polo Sul. Se você colocar, por exemplo, a Terra aqui, nós não sabemos onde ele vai passar, mas segundo o cálculo que o Nostradamus forneceu, a Terra teria que estar aqui e ele passaria entre a Terra e Marte, na sua passagem periélica. Ou seja, segundo o que nós levantamos de Nostradamus, ele ainda viria neste jeito assim, ó, nessa posição. Ele viria por aqui, passaria por trás do Sol, não seria percebido ainda, ele sairia aqui e quando ele começasse a estar aqui, ele começa a ser visível. Mas daqui até aqui, ele faria esse curso aqui, ó, e até mais ou menos aqui que seria perigoso, que depois ele começa a se distanciar muito, ele começa a diminuir sua influência, mas daqui até aqui seria uma influência de 3 meses. Pouco tempo. Em 3 meses, porque a velocidade aqui seria muito alta. Ele viria num pau, passaria e ia embora. Ok? Então, por que ele não seria detectado? Ele não seria detectado exatamente porque ele está numa órbita polar. E ele estando numa órbita polar, ele só seria visível, vou ampliar a Terra aqui para vocês entenderem. Se nós tivéssemos alguém observando no Polo Sul. Teria que ter um telescópio no Polo Sul, olhando para baixo, pesquisando o céu aqui de baixo. E vocês sabem que a Antártica é totalmente inexplorada. Não pode se montar observatório astronômico na Antártica, porque o tempo, as condições climáticas é horrível, a atmosfera é horrível, não se pode montar telescópio lá. Os observatórios astronômicos só são montados em locais muito secos, geralmente em deserto, no Atacama, no Chile, aqui, um dos maiores telescópios do mundo, né? E nos Estados Unidos, nas montanhas, em locais desérticos, também que chove pouco, umidade muito baixa, e você tem a maior parte do tempo o céu aberto para você poder observar. Então, vocês sabem que nós temos apenas hoje 3 grandes observatórios no hemisfério sul. No hemisfério norte da Terra é muito cheio de telescópios. É o primeiro mundo, Europa, Estados Unidos. Mas no hemisfério sul, se você perceber, tem pouquinho, um pedacinho da África só, tem Austrália, né? Brasil,
Não tem terra no hemisfério sul. A maior concentração de terra está no hemisfério norte. Então, nós temos a Austrália, um grande telescópio na Austrália. Nós temos na África do Sul um grande telescópio e temos aqui também agora no Chile gigantescos telescópios que foram instalados há pouco tempo para pesquisar um pouco mais o hemisfério sul. Mas o ângulo que eles conseguem observar é um ângulo sempre... Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Essa parte aqui fica meio oculta. Uma parte meio próxima ao Sol, no alinhamento com o Sol. Porque sempre que a Terra está numa posição, você vai ter uma parte que a gente chama assim de meio oculta. Meio esquisita para se observar. Aí vocês poderiam falar, mas poxa, e o telescópio espacial Hubble, que está em órbita da Terra, não poderia ver? O Hubble poderia. Se os cientistas tivessem a fim de buscar esse astro. O problema é o seguinte, o problema com o Hubble, o telescópio Hubble, por exemplo, é um projeto altamente caro. Para você usar 1 hora do Hubble, você não tem noção quanto é que custa isso, em dólares, em milhões de dólares. Ele é um telescópio governamental, dificilmente uma instituição particular utilizaria o Hubble, né? Primeiro, então, para você utilizar o Hubble, você tem que entrar numa fila que tem 500 mil astrônomos, 500 mil instituições no planeta, nos Estados Unidos, na Europa, querendo utilizar o Hubble para um tipo de pesquisa. Então, o Hubble, ele tem uma equipe de cientistas que manipula o Hubble, que decide qual projeto mais viável e importante vai ser canalizado para usar as horas do Hubble. Vocês estão me entendendo? Agora eu quero que vocês apareçam com um projeto em função de esotéricos, de místicos, para procurar um planeta teórico, né? Porque Nostradamus falou. Para aprender esse projeto, você vê que os cientistas lá que coordenam o Hubble falam para você, vai catar coquinho, vai pentear macaco, temos coisas mais sérias para pesquisar e para fazer. Né? A equipe jamais autorizaria um tipo de pesquisa como essa. Porque vocês não sabem como é que funcionam essas instituições. Elas são altamente preconceituosas contra qualquer coisa esotéricas, místicas. Se você não apresentar um quadro realmente inteligente, qual o motivo que você vai estar usando? Isso porque tem uma fila de milhares de cientistas com projetos, cientistas ligados a universidades, e você não é ligado a que esotérico ligado aqui, alguma coisa. O cara não dá a mínima atenção para você. Tá? Eu conheço como é que funciona. Né? Você apresenta um projeto para a FAPESP, por exemplo, para o cara liberar verba para fazer uma pesquisa. Isso aí vai, fica lá anos engavetado, né? Vai dar lucro, alguma empresa vai ganhar com isso, como é que vai ter retorno financeiro? Não, se não tiver. O mundo é capitalista, ele funciona em função de valores. Então, realmente, só os grandes cientistas, as grandes instituições governamentais americanas têm acesso ao Hubble. É uma utopia se achar que eles iriam buscar, virar o telescópio, perder horas de tempo de pesquisa para ficar olhando e buscando alguma coisa que é simplesmente teórica. E religiosa, mística. Isso não é ciência para eles. Hubble está estudando buraco negro, material de fundo, radiação, um monte de coisa, né? Interessante. Tudo bem. E se o astro não estivesse aqui, se o astro fosse um astro que estivesse entrado por uma posição aqui assim, né? Aí ele seria detectado. Aí seria possível que as autoridades não revelassem. Mas, no entanto, a hora que ele entrasse no sistema solar, ele seria visível no nu. A hora que ele passasse da distância de Saturno, se ele fosse muito grande, ele estaria brilhando no céu pra caramba. As pessoas estariam vendo ele. Quanto tempo ele demoraria para... Da distância de Saturno, por exemplo, seria brilhante, muito observável no nu. O planeta, todo mundo viria, qualquer astrônomo amador
estaria com a boca no mundo, né? Não teria como esconder mais o astro de ninguém. E ele estaria entrando, né? À medida que ele estaria entrando, ele estaria crescendo cada vez mais. Aí é fácil você calcular quanto tempo ele vai chegar. E que posição ele vai passar em relação à Terra. Tudo isso aí qualquer astrônomo amador faz. Qualquer observatório de Campinas, qualquer um que tem um telescópio razoável, calcula a posição, bota no computador, a gente já consegue fazer os dados orbitais dele, massa, velocidade, distância, tempo de passagem, vai passar que distância da Terra, quando, como, onde e por quê. Isso aí não é uma coisa tão difícil. Então, eu acredito que mesmo que as pessoas possam falar assim, mas Laércio, as autoridades escondem o planeta X, porque esconde como? De que jeito? Até quando eles vão esconder? Entendeu? Porque eu sou astrônomo, se eu olhar para o céu, eu conheço muito bem o céu, estou acostumado. Se eu ver qualquer coisa diferente onde não deveria estar, a gente já vai armar um escarcéu. E tem gente que passa todos os dias olhando o céu. Observatórios astronômicos, astrônomos amadores, lugares, os caras ficam o tempo todo olhando para o céu. Qualquer mudança, está todo mundo vendo. Isso se ele tiver numa posição viável. Então a posição que eu realmente construí, que eu achei, por exemplo, que tem a ver com as profecias de Nostradamus, com as quartas de Nostradamus, seria essa aqui. Ele viria do sul, numa órbita extremamente polar e alongada. Ou seja, extremamente alongada, ela é estreita, ele vem em linha reta. Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês em relação à observação astronômica. Como é que você detecta um planeta no sistema solar? Como é que os planetas são descobertos? Como é que Plutão foi descoberto? Como é que Plutão foi declarado? Esse é o planeta Plutão. Tá? Então, muito bem. É muito fácil a gente detectar planetas quando ele está numa posição interessante, fácil de ser vista. Então, eu tiro uma foto do céu, de uma região do céu, e ele está cheio de estrelas. Ok? Porque o planeta Plutão, mesmo visto num telescópio, ele parece um pontinho insignificante. Tá? Tudo bem, eu bato essa foto aí. Dá para saber onde está Plutão? Não sei. Ele se mistura com as luzes de fundo das estrelas. Mas, amanhã e daqui toda semana eu vou bater numa foto do mesmo lugar e no mesmo horário. Então o que eu começo a perceber é o seguinte, que um desses pontinhos aqui, amanhã ele está aqui, depois ele está aqui, depois ele está aqui, daqui, daqui. Vocês estão me entendendo ou não? As outras estrelas não saem do lugar. Mas esse bichinho aqui começa a andar no céu. Então quando ele começa a andar no céu, opa, é um astro errante. E astro errante, o nome é planeta. Planeta significa na tradução astro errante. Ou seja, as estrelas de fundo, que são estrelas mesmo distantes, elas não se movem. Elas são fixas quase no céu, assim, aparentemente. Elas estão muito longe. Mas um planeta não. O planeta, ele está movimentando a sua órbita no céu, ele começa a arrastar. Mas só de você olhar aqui assim, botar no terceiro, você não vai detectar um planeta, gente. Um planeta, para ser detectado, ele tem que ser observado durante meses a fio e tirando foto todo dia daquela região para você levantar a variação de posição desse astro. Entendeu? Isso é uma dificuldade. Você vê, Plutão foi descoberto em 1960, praticamente foi fotografado. Agora. Mesmo com esforços de todos os outros astrônomos anteriores, as pessoas não tinham detectado, sabiam onde ele está, nem achado ele calculado devidamente o seu tamanho, massa, órbita. Tudo bem. Então, uma coisa interessante. Imagine, vamos inverter a posição. Vamos voltar ao nosso planeta, ao astro X nosso. Se nós temos o Sol aqui, e o astro X está fazendo esse movimento, extremamente alongado, e a Terra está aqui, por exemplo, vamos supor que a Terra está ali dentro, né? Calculando com a Terra, ele passaria aqui assim, né? E a Terra estaria aqui. Mesmo que eu tivesse um telescópio, se eu olhasse para ele,
E mesmo numa situação como essa, o que acontece? Eu tiro uma fotografia hoje do céu, parece esse pontinho aqui. Eu tiro amanhã, não tem mudança de posição. Esse aqui é o astro X. Mas por que ele não muda de posição? Posso tirar fotografia 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele não muda de posição. Eu não vou perceber que é um planeta que está ali. Por quê? Porque o desgraçado vem vindo na minha direção. Ele vem vindo na direção do meu telescópio. Ele não muda de posição nesse sentido. Vocês estão me entendendo? Olha, eu estou aqui, ó. Se ele vier na minha direção, a minha fotografia sempre vai ser a mesma. Ele não vai mudar a posição. Ele muda a posição se ele for passando assim na minha frente. E no caso do astro X, como a órbita é muito longa, ele vem vindo, olha. Se ele vier vindo aqui assim, ó, toda vez que eu fotografo ele está mudando de posição. Mas em relação aos estrelas ele não sai do lugar. Já é uma dificuldade terrível de detecção desse astro. Muitos astrônomos poderiam fotografá-lo, olhar, não tem nada, que é estrela só, joga a foto fora. Já é uma dificuldade de detectá-lo quando ele está muito longe. Ele só seria problema e começaria a mudar de posição quando? Eu estou falando que ele vem nessa direção aqui. Nostradamus diz que ele vai sair dessa direção. Eu vou fazer um movimento agora, exatamente desse astro, como Nostradamus previu. Tá ok? E em função disso, nós vamos entender por que ele causaria catástrofes também. Eu vou tentar explicar com detalhes isso. Vou tentar construir aqui. Aqui o nosso Sol. Amarelinho. E vou construir a órbita do astro X. Tá? Perfeito? Nostradamus coloca a seguinte situação. Durante toda essa trajetória do astro, ele não seria perceptível. E a Terra estaria aqui nessa posição. Tá? Nostradamus fala que quando esse astro estiver mais ou menos nessa posição aqui, um eclipse do Sol poderia revelá-lo. E ele fala exatamente, né? Quando o eclipse estiver em plena luz do dia, o monstro será visto. Será interpretado de maneira diferente. Ninguém se preocupará com as despesas e ninguém se proverá para elas. Esta é a centúria. Esta é a quadra, desculpe. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está falando assim, ó. Durante um eclipse, que a Lua eclipsa a Terra, escurece, né? Eu consigo ver as estrelas e os astros que estão próximos ao Sol neste momento. Eu tenho certeza que os astrônomos vão observar algo estranho nas fotos, que vai aparecer nas fotos. Porque toda essa jornada aqui ele não foi detectado. Aí o Nostradamus fala que ele será descoberto, mas será interpretado de uma maneira diferente. O cara fala, deve ser algum cometa, alguma coisa aí, certo? Não tenho certeza do que é, o que poderia ser, apareceu agora aí e tal, né? Fica meio assim no ar. Tem uma outra quadra de Nostradamus que seria assim, ó. Presta atenção, olha, quando Vênus, né? Se encontrar na aura solar, né? Por detrás do Sol estará oculta uma forma. Mercúrio no fogo e o grande segredo será descoberto. É uma quadra muito louca. Ou seja, ele está falando o segundo, quando Mercúrio estiver no fogo, ou seja, Mercúrio vai estar nessa posição também na aura solar, bem próximo ao Sol.
sobre o esplendor do Sol estará oculta uma forma. Estará oculto esse astro aqui, ó. Aí ninguém se preocupa, ninguém nada. Tudo bem, até aí tudo bem. Aí a Terra vai assumir uma nova posição. Aí esse bicho aqui, ó, ele sai. Quando ele sair do Sol, quando ele chegar nessa posição aqui, ó, ele vai ser visto. Mas ele vai ser visto e ele fala, a estrela brilhará por 19 dias. Olha, outra quadra de Nostradamus. A estrela brilhará por 9 dias. Grande morticínio da humanidade. Ele vai falar todas as questões. Essa é a quadra dele. Então significa... E ele dá exatamente a coordenada que esse astro vai ser observável no céu. Na época do seu grande brilho. Ele diz assim numa quadra. Ele aparecerá no setentrião. Olha, ele aparecerá, ele quem? O astro X, aparecerá no setentrião. Setentrião significa hemisfério norte. Por isso que nós construímos a órbita desse jeito aqui, que ele vai aparecer no norte. Olha lá, norte e sul da Terra, e eclíptica aqui. Não longe de Câncer, uma estrela cabeluda. Esse é outro verso da quadra. Não, ó, longe de Câncer, uma estrela cabeluda. Quer ver que interessante? Quem não é astrônomo não entende o que ele está falando aqui. Tá? Isso significa o seguinte para nós astrônomos, né? Então, se você pegar a eclíptica do céu, quem estuda astronomia, você tem aqui a eclíptica do céu, o equador celeste. Acima, no hemisfério norte, nós temos a constelação, né, de Câncer. Nós temos a constelação de Câncer, as estrelas aqui. E ao lado da constelação de Câncer, nós temos a constelação que fica ao lado de Câncer, que é Leão. Certo? Nós temos a constelação de Leão. A alfa da constelação de Leão é uma estrela brilhante chamada Rigel, né? Régulus, desculpe, né? Acho que é Régulus, Alfa Régulus, da constelação do Leão. Então, ele fala assim, ele aparecerá no setentrião, hemisfério norte, que está aqui, ó, não longe de Câncer, uma estrela cabeluda, ou seja, não longe de Câncer e dessa estrela cabeluda, ele vai aparecer aqui no meio, ó. Ele dá a coordenada celeste aonde esse astro vai aparecer na época X da questão. Eu tive sonhos na minha infância de olhar para o céu e ver 2 luas no céu. 2 luas. E eu olho para a Terra, vejo uma destruição profunda no planeta Terra. Isso não foi uma vez, não. Foi muitas vezes mesmo que eu olhava e eu não entendia 2 luas. Fui crescendo, nunca entendi 2 luas. E por que tanta destruição na Terra? Na verdade, eu poderia estar vendo exatamente o astro X, como ele é do tamanho de Júpiter. Quando ele chega a uma certa distância da Terra, ele pode parecer para nós visualmente do tamanho da Lua. Só que ele não está na mesma distância Terra-Lua, certo? A influência gravitacional dele nesse período começaria a ser tão intensa que a Terra estaria um caos geológico, um caos climático. Por quê? Eu quero que vocês entendam, prestem atenção. Se vocês quiserem fazer uma experiência em casa, para vocês entenderem o que vai acontecer, é o seguinte, ó. Vocês peguem 2 ímãs. 2 ímãs. Você coloca um ímã aqui, tá? Parado. E aí você pega um outro ímã e vem numa velocidade e passa perto desse ímã rápido, correndo. E você vai ver o que acontece com esse ímã que está aqui. Você vai ver como que ele vai virar, ele vai mexer em função do ímã que vai passar. Você imagine o planeta Terra, que é um astro redondo e está girando que nem um peão, sobre um eixo de rotação. Eu tenho o planeta Terra e ele gira numa velocidade angular muito alta, certo? Uma velocidade angular muito alta ao redor do seu eixo. Ele é um peão.
Imagine se você passa próximo desse astro aqui, um planeta muito grande, cuja força gravitacional, a interação gravitacional é muito intensa, ele desce do norte, ele pode fazer com que esse eixo aqui, ó, entorte mais ou mexa. É como se você pega um peão virando, e quando o peão perde o seu centro de eixo, ele começa a fazer assim, ó, não começa, ó. Ele não começa a dar aquelas piruletas. Quando o peão está virando bem rápido, ele fica certinho, em pezinho, né? Mas dá uma batida no eixo de rotação dele, você vê que ele faz isso aqui, ó. Aí ele vai jogar tudo que tem para fora, né? A gente chama de uma força de inércia, a inércia de oscilação. Ele sofreu uma perturbação. Aí, isso aqui dá uma agitação toda e perna para quem tem. E esse bicho passa. Quando ele estiver passando, ele está causando toda uma perturbação e vai embora. Ele seria visível por 19 dias, segundo Nostradamus, no céu. Mas esses 19 dias seriam os piores dias do planeta Terra. Tá? E aí ele vai embora. Ele passa. Esse período aqui, ó, daqui até aqui, seria um período negro. Porque ele estaria na máxima influência. E outra, todas as condições para ele ser só detectado na última hora, ou seja, daqui 2 meses, 3 meses, ele já começa a fazer muito. Eu vejo ele no céu. Quando eu estivesse vendo ele, eu já estava nas últimas aqui, não tinha para onde correr. Não tem como organizar a estrutura de fuga, não tem como. O planeta entraria num colapso sem precedentes. E não teria como nenhuma força militar americana mandar mísseis, foguete para desviar o planeta. Pode esquecer. Se ele tiver uma massa do tamanho de Júpiter, mesmo pode esquecer. Tá? Vocês estão entendendo? É uma coisa muito complicada. Né? Esse modelo é um modelo que nós construímos, que eu construí particularmente como astrônomo, né? Olhando as centúrias de Nostradamus e tentando entender por que ele não seria detectado. Né? Por que ele seria um astro que hoje não faria parte do nosso sistema solar como um astro conhecido? Porque nós sempre observamos e buscamos encontrar planetas na linha da eclíptica. Né? Por isso fomos buscar Plutão, estava na mesma linha da eclíptica. Buscar a origem da maior parte dos cometas, na mesma linha da eclíptica. Vocês estão me entendendo? E assim sucessivamente. Então, segundo as tradições, que hoje é o dia só do Hercólogos, né? Segundo as tradições, Hercólogos seria um astro do tamanho de Júpiter, de cor avermelhada. Agora, nós não sabemos, ninguém informa direito se esse astro é um astro gasoso ou é um astro massivo. Se ele é gasoso ou se ele é massivo. Se você lê os textos lá na internet, que o pessoal discute sobre Nibiros, então presta bem atenção, Nibiros. Se Nibiros for esse astro gigantesco, do tamanho de Júpiter, e eles falam que esse planeta seria habitado pelos Anunnaki, uma raça de gigantes que teriam até 3 a 4 metros de altura, uma raça de gigantes, eu pergunto para vocês, tecnicamente esse planeta teria um campo gravitacional violento na superfície. O G na superfície, vocês nem querem saber. Se Júpiter, que é um planeta gasoso, já tem um G violento, extremamente violento, por ser gasoso, imagine você ter um planeta massivo, sólido, cuja superfície é sólida, tem atmosfera. Primeiro, um planeta supermassivo com atmosfera, nós teríamos 2 problemas técnicos, astrofísicos, sem precedentes. O G seria altíssimo. Isso impossibilitaria qualquer forma de vida andar nesse planeta.
Ou seja, o Laércio, num planeta desse, pesaria 2.000 quilos. Como é que eu ia andar? Não tem músculo, não tem força. E qualquer construção, qualquer atividade física que você fosse fazer nesse planeta seria impossível. Já é um problema sério. 2. A atmosfera. A atmosfera desse planeta seria tão densa, devido à atração gravitacional, que a pressão atmosférica na superfície do planeta seria umas 500 pressões por da nossa. Para o mesmo nível de densidade gasosa que nós temos aqui, a quantidade de gás e hidrogênio para ser respirável, ter forma de vida, a pressão atmosférica a nível de superfície seria terrível, amassaria qualquer... Seria equivalente a você viver a 10.000 metros de profundidade no oceano. Não tem forma de vida capaz de suportar uma pressão tão alta. Né? Teríamos esses problemas de estabilidade planetária. E outra, como é que uma raça poderia sobreviver tão distante do Sol? Completamente distante do Sol, onde as temperaturas baixariam a quase 300, no caso 250 graus centígrados negativos, que é praticamente a temperatura quase do espaço exterior, distante das estrelas. Então, é profundamente ilógico uma civilização existir e habitar e viver um mundo desse porte, e fazendo viagens interestelares, né? Fazendo viagens capazes de ir para outros planetas. Certamente esses ETs já estariam ocupando a Terra faz tempo. Porque a Terra estaria mais tranquila, mais legal, né? Estável, estabilizada. E outra, segundo eles, Nibiru seria um planeta que perdeu o seu Sol. Foi deslocado do seu Sol. Agora eu pergunto, quanto tempo esses caras iriam sobreviver vagando pelo espaço? Sem a energia fundamental de um Sol. Mesmo que fosse uma raça avançada, em primeiro lugar, eles teriam que estar habitando em cavernas. A estabilidade atmosférica desse planeta seria um caos. A temperatura de superfície, outro caos. Eles teriam que ser muito avançados, para construir uma sociedade harmônica no subterrâneo, sobreviver harmonicamente e ter fontes de energia. Isso é um ponto. Segundo ponto, e a espiritualidade desse povo? Você não está pensando na parte espiritual, na parte transcendental, só na parte da questão material, da existência dessa civilização? Para mim é uma bobagem. Por exemplo, todo o texto que você analisa do Zacarias 7 é uma visão totalmente tão pobre espiritualmente, não tem visão espiritual nenhuma. É uma visão pobre do meu ponto de vista. Por isso, ela não tem lógica nenhuma. Quando eu começo a interpelar por esses lados mais astrofísicos, por essas análises, que não teria sentido. Se uma raça tem capacidade tecnológica e científica para sobreviver nessas condições extremas, e tem naves espaciais que eles iam para a Terra, eles contam toda uma história lá, né? Toda uma história interessante do porquê esse astro estaria vagando pelo espaço, como uma civilização existente, e encontrando o planeta Terra na época dos Sumérios, né? Vindo aqui, fazendo contato, né? E tudo mais. Entendeu? Então, eu acredito que essa história não tem muito fundamento, não. Ou seja, pode até ser que tenha um fundo de verdade algumas partes dos textos que eles estavam se relacionando aos Atlantes antigos. Estavam se relacionando aos povos pós-Atlânticos, uma tecnologia avançada, que viveu aqui na Terra. E naquela época, que é sob o comando Astar, que é a Era da Luz, realmente os ETs mantinham contato direto com a nossa civilização. Os ETs desciam, andavam conosco, viviam conosco. Portanto, esse período foi um período de grande luz para a Terra. Mas não um período de conflito, não um período de guerra, não um período de como é colocado, né, por esses indivíduos. Né? Entendeu? Então, exatamente, essa é uma visão que eu não corrobora comigo. Eu tenho muito conhecimento, dessa é minha área, essa questão da estabilidade planetária, estabilidade para você ter formas de vida biológica no planeta, você está entendendo? E tudo mais. Né? E certamente, se você tivesse uma civilização morando num planeta cujas características perdesse totalmente o controle, eles teriam que se mudar. Se eles tivessem capacidade de deslocamento interestelar, eles se mudariam. Né?
procuraria um planeta mais harmônico, como a Terra, como Marte, por exemplo, reestruturaria Marte, faria vida em Marte. Né? E segundo a lenda, eles viviam na Terra numa beleza, andando por todo quanto é lado. Mas eu não concordo com essas visões, porque essa visão não tem nada do plano espiritual, não tem nada de uma visão transcendental. Ninguém discute ali quando o ET morre, para onde ele vai, a questão espiritual, a questão de todo um comando. Isso é a pobreza desses modelos. E nós estamos querendo trazer um modelo para vocês extremamente rico e avançado, que seria o modelo espiritual e transcendental do universo. Ou seja, para nós analisarmos toda a manifestação da inteligência no universo através da existência de vida fora da matéria, em outras dimensões da realidade. A vida na matéria é uma vida extremamente calculada, projetada e planejada por inteligências de outras dimensões. Porém, portanto, o cosmos não permite interferências, não permite guerra entre planetas. Isso aí, para mim, é uma grande bobagem generalizada. Eu não vejo as coisas desse modo. Não consigo enxergar as coisas por esse modo. Tá? Então, realmente, nós estamos procurando mostrar para vocês essa questão do planeta vermelho, de Hercólogos, do astro X, analisando por uma visão, vamos assim dizer, do que está nas profecias, do que muitos estão dizendo. Então a gente tenta levantar uma possível situação. Não diria que isso é uma verdade, que isso é uma realidade. Tá? Mas é uma possível situação. Eu tenho sonhos de infância? Tenho. Mas muitas outras pessoas têm sonhos. Muitas outras pessoas têm sonhos. Né? Hoje mesmo, para vocês terem uma ideia, hoje, no dia que eu estou dando essa palestra, uma amiga minha mandou um e-mail para mim, uma menina simples, nova, que não tem muito contato com essas coisas. Ela mandou um e-mail para mim, começou a conversar comigo no MSN, desesperada para eu explicar um sonho dela. Ela disse que ela teve um sonho tão doido que ela olhava para o céu e via duas luas. E essa segunda lua estava tirando toda a luz da Terra e estava escurecendo toda a Terra. E ela, desesperada, pedia para Deus levar esse planeta embora. Essa outra lua embora e trazer a luz de volta para a Terra. Por quê? Presta atenção. Se esse astro começar a causar essa catástrofe, imediatamente essas catástrofes que acontecem na Terra, o mar fica agitado, terremotos incríveis, disparo de vulcões, isso pode causar no planeta Terra um escurecimento na Terra. Você pode notar que as profecias bíblicas colocam a seguinte visão, né? E o céu tornou-se negro como um saco de silício, escurecido por trevas profundas, né? A lua e o sol aparecem de um vermelho estranho, porque se você polui a atmosfera, o sol ele começa a ficar super avermelhado mesmo, sabe? A visão dele no horizonte é de um astro extremamente avermelhado. É como se estivesse subindo no horizonte. Por causa da poluição e a inclinação dos raios com relação à atmosfera, ele vai parecer mais avermelhado. No nascer e no se pôr, por causa da poluição e do ângulo de incidência dos raios. Numa posição mais alta, se tiver a atmosfera muito poluída por fuligens de vulcões, que é gerado pelos grandes terremotos do planeta, pode haver um período de trevas profundas no planeta Terra. Escuridão, escurece durante o dia que você não vê mais nada. Entendeu? Existem muitas profecias, inclusive eu tenho visto aí, uma época chegou uma freira, uma dita freira, ex-freira, que andou fazendo palestras pelo Brasil todo, falando para se prepararem para os 3 dias de trevas. E a Terra ia passar por 3 dias de trevas e quem estivesse fora de sua casa poderia morrer. Teria que se fechar dentro da casa, ficar 3 dias de oração profunda, uma profecia muito louca. Tá? Eu sou um cientista mais esotérico, espiritualista, ou seja, no fundo de todo sonho, no fundo de toda visão meio mistificada, meio esotérica que as pessoas possam vivenciar, pode ter um fundo de verdade.
Elas podem apenas não estar captando direito a informação, não sabe traduzir no seu cérebro, na sua mente, essa informação, essa sua visão, porque elas não têm conhecimento. Sabe o que acontecia comigo? Eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, essa visão me perturbava. Mês e mês, dias, semanas, às vezes eu passava vendo esse astro. Um dia eu falei assim comigo mesmo, olha, eu vou prestar muita atenção nesse astro, nessa segunda lua no céu, e quero ver as estrelas que estão por perto. Porque em função das estrelas que estiverem no céu naquele dia, eu sei a época do ano. E aí eu fiz esforço, um dia acordei no sonho, aquela situação novamente, caos no planeta, tal, olhar para o céu duas luzes. Aí eu falei, agora eu vou ver. Agora concentrei minha mente, olhei para o céu, falei, quero ver as coordenadas das estrelas que estão perto, onde que está esse treco, e consegui levantar a época do ano. A época do ano é exatamente um período que vai de novembro a janeiro, fevereiro. É esse o período. Não vai acontecer em junho, julho ou agosto. Se o sonho estiver correto, porque as coordenadas das estrelas que eu vi no céu me diz a época do ano. Mas não me diz que ano. Tá? Não mostra o ano. Entendeu? Mas é interessante, né, nós aprendemos a pensar que os maias têm o seu dia fatídico, seu momento fatídico em 22/12/2012, exatamente em dezembro. Eles poderiam estar anunciando exatamente, ciclicamente, a passagem periélica desse astro, com precisão. Fala, exatamente nesse momento, nesse dia, o astro vai estar do ponto mais próximo da Terra, por exemplo. Aqui. Porque os maias preveem, né, ciclos catastróficos, né? E os ciclos catastróficos maias, o ciclo dele tem 25 mil anos, aproximadamente. Né? O ciclo maia. Ok? Tem aproximadamente esse período. Né? E os maias dividem em 5 grandes ciclos, em 5 grandes catástrofes. Quem quiser aprofundar mais no estudo dos maias, eu tenho um seminário com 3 DVDs sobre as profecias maias. E aí esses 5 ciclos maias, você poderia dividir ele. Cada ciclo tem 5.125 anos, né? 5.125 anos aproximadamente. Então, se você soma 2 ciclos desse aqui, você tem exatamente 10.500 anos, como se fosse um período entre agora e a fundamento da Atlântida. Você teria que esse astro aqui poderia ser 25 mil anos. Já seria um outro chute, né? Ou seja, ou poderia ser 12 mil, cada 12 mil anos ele passaria, e de acordo com a situação das órbitas, ele causaria catástrofe. É difícil prever. É difícil. Então, a gente vai tentando entender como é que isso funciona. Mas, só existiria mais ou menos essa instrução, essa estrutura aqui para o astro não ser detectado. Tá? Agora, se o astro estiver aqui, nessa posição, se ele tiver uma órbita muito alongada, também, mesmo no plano da eclíptica, se ele estiver lá nas distâncias de Plutão, ele já seria, se ele fosse do tamanho de Júpiter, ele já seria visto. E os cientistas já começariam a perceber que tem um objeto crescendo de luz. Ele começa a brilhar muito, ele começa a vir, se aproximar, entrar. Mesmo que ele entre muito sem mudar a sua posição, mas a intensificação do brilho dele faria com que ele fosse notado. Ele poderia estar lá. E se aproximando. E causando perturbação em outros planetas. Mas as autoridades revelariam? Não. Mas chegaria um período. A hora que ele chega na distância de Júpiter, meu filho, todo mundo vai ver ele. Certo? Júpiter é imenso no céu. Ok? Então, o que pode acontecer é exatamente 2 situações também. Porque, se esse astro tem uma órbita curta, um período curto, por que ele sempre não está causando catástrofe? Porque não é sempre que ele causa catástrofe. Porque tudo vai depender
do jogo de posições. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Não é sempre que a passagem periélica desse astro poderia causar destruição na Terra. Por quê? Porque, deixa eu tentar mostrar mais ou menos para você de um outro ângulo a situação. Eu vou colocar o Sol aqui agora, ó, e vou colocar a Terra orbitando o Sol de uma forma assim, bem circular quase, para facilitar. Aqui o planeta Terra. Não se esqueça que o planeta Terra, para fazer esse movimento aqui em torno do Sol, demora 365 dias. Ok? 365 dias. Quando o astro X passasse na sua órbita periélica, certo? Se ele passar naqueles 3 meses que eu falei para você, que ele tem muita influência no plano da eclíptica, a Terra estiver aqui, ele passar aqui, ó, desse lado aqui, ó, nós nem vamos ver o planeta passar. Por isso, ele pode ter passado no passado, pode ter até um período de 3.600 anos mesmo, como algum fala, ou 6.666. Há 6 mil anos atrás ele passou, mas ele passou assim. A Terra nem ligou. Não teve desastres. Mas há 12.500 anos coincide de a hora que ele passa, a Terra está próximo. Está numa posição assim, perto dele. Então, todas as condições astronômicas precisam ser calculadas com bastante precisão para saber qual o nível de influência que um planeta perturbador causaria na Terra perante a sua passagem periélica. Cada situação pode fazer diferença muito grande. Como isso que eu estou falando para vocês. A Terra estando aqui, ó, 3 meses da Terra, a Terra anda esse trecho só aqui, ó, no céu. E o astro está passando do outro lado, o Sol, indo embora, e a Terra nem tomou conhecimento dele. Tudo é uma questão de geometria espacial. Tudo é uma questão de geometria espacial e de encontros bem marcados. O astro X tem que marcar um encontro com a Terra, para passar bem perto da Terra e, nesse período, sim, causar arrasto gravitacional. Uma perturbação gravitacional intensa. Mas caso ele esteja fora de posição, ele não perturba nada. Sua influência é mínima na Terra. E o Sol também ele nem liga para o Sol. Só se tiver um outro planeta perto aqui, ele pode causar perturbação, mas é um planeta que se lasca, não tem ninguém lá mesmo, né? Passa perto de Marte, passa perto de Vênus, né? Se ele passar perto de Júpiter, Júpiter até pode dar uma briga com ele lá, porque Júpiter é grande também. Né? E Júpiter é considerado o nosso grande protetor, né? Se não existisse Júpiter, nós estaríamos lascados aqui, sabia? Nós estaríamos lascados. Outra coisa que dá muita instabilidade para o planeta Terra é a nossa Lua. Se não existisse a nossa Lua, não existiria a vida na Terra. O tamanho da Lua é certinho, aquele tamanho, tal, a distância que a Lua está da Terra, cria uma condição climática e ambiental na Terra muito salutar. A Lua é responsável pela existência de vida na Terra. Porque se você tirar a Lua daqui, a nossa Terra teria um processo orbital complicado, certo? O clima na Terra mudaria assustadoramente, isso aqui viraria um caos. Né? Haveria um caos. Cientistas calculam que a Lua se afasta da Terra, certo? A cada ano ela afasta uma certa distância. Vai chegar uma hora no futuro muito distante que a Lua vai embora. Nós vamos perder a Lua. Mas aí, espero que a gente tenha superado toda essa questão, né? Como ser humano caminhando na Terra, né? Nós vamos estar mais lá do outro lado do astral, vendo a coisa de camarote. Sem precisar de superfícies ambientais para sustentar corpos biológicos. Né? Nós vamos estar em outras condições, vivenciando tudo de uma outra maneira, né? Como espíritos e como almas. Eu quero que vocês entendam que o grande referencial do nosso trabalho é a visão espiritual e transcendental do ser humano com relação a tudo isso. Não adianta você fazer nenhuma análise do passado, de ET, de extraterrestre chegando na Terra, se você não tiver uma visão teórica e espiritual. Toda a sua teoria vai por terra. Porque no futuro nós só compreenderemos a vida no universo
a vida em outros mundos, em outros planetas, se compreendermos a nossa natureza espiritual. E compreendermos também o porquê estamos nesse planeta Terra. Se uma catástrofe como essa se aproxima, você tem que perguntar por que as grandes inteligências siderais não desviam esse planeta, não retiram essa perturbação do sistema. Os CTs avançados não poderiam alterar esse processo? Poderiam. Não fazem? Nós temos que estudar toda a condição kármica da civilização, do projeto planetário, ok? Então nós temos que analisar tudo isso. Você tem que pensar aquela velha história. Quando eu estava vendo a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estavam sendo massacrados nas câmaras de gás, estavam sendo milhões sendo mortos, não desceu nenhum disco voador para intervir. Porque isso é o karma da própria humanidade. A humanidade planta, a humanidade colhe. Ok? Então, se nós estamos plantando uma situação como essa, kármica, as forças superiores não vão intervir do jeito que nós gostaríamos que ela interviesse. Porque para essas visões, para esses, vocês têm que entender uma coisa muito importante nesse nosso trabalho. Desde já. Por isso, se você estiver pegando só esse meu vídeo e não conhecer o resto do meu trabalho, você pode ficar voando nas coisas. Né? Eu gostaria que para você que entendesse bem o nosso trabalho, você assistisse o seminário do Projeto Terra, né? Que é o carro-chefe do meu trabalho, que a partir dele você entende tudo o que eu quero falar. O Projeto Terra tem em livro e tem também com 8 DVDs. É um seminário com 8 DVDs, um curso com 8 DVDs. Esse Projeto Terra vai falar da origem cósmica do homem, o primeiro DVD, ou seja, da onde nossa alma veio e para onde a nossa alma vai em termos cósmicos. O segundo DVD da série é Lemúria e Atlântida. As primeiras encarnações das almas humanas nas terras antigas da Lemúria e da Atlântida. Depois, o terceiro DVD, os destinos da civilização Atlântida após a grande catástrofe Atlântida, após o final do ciclo planetário Atlântida. Com a chegada do Comando Astar assumindo um novo projeto sobre a Terra, na chamada Era da Luz. Essa Era da Luz termina num determinado período lá atrás, e aí inicia-se novamente um projeto kármico sobre a Terra, com a chegada da nossa horda de almas, nesse período de 5 mil anos atrás, 5, 6 mil anos atrás. Até os dias de hoje. E eu chamo esse período o DVD está com uma grande transição aquariana. E nós estamos no final, novamente, de um ciclo kármico, e novamente o Comando Astar vai assumir o projeto. Um final de ciclo planetário sempre kármico, sempre termina com grandes catástrofes, grandes destruições planetárias, porque há a necessidade de um maior número de almas voltarem para as suas dimensões espirituais, para lá ser feita uma reestruturação planetária. Eu tenho o quinto DVD da série, que chama As Profecias para esse final de ciclo planetário. Depois eu tenho o sexto DVD, que é a presença extraterrestre, ou seja, quem são os extraterrestres ao longo de todo o Projeto Terra. O sétimo DVD da coleção é A Volta do Cristo, ou o papel dos grandes avatares nos momentos críticos da transição planetária. E o oitavo DVD, o último da série, é o papel do Comando Astar e a chegada da Era da Luz para a Terra. Então eu creio que com essa visão, essa é a minha visão esotérica da coisa, mostrando como tudo está acontecendo numa outra dimensão, ou seja, aquela velha história que eu sempre faço aqui. Você tem a superfície da Terra e tem a dimensão espiritual e um grande comando planetário do Projeto Terra. Então você tem toda uma vida espiritual e tudo funcionando daqui para cá. Ok? Vocês têm que entender que para essas forças que estão operando aqui, a morte de um indivíduo aqui é a libertação dessa condição densa da matéria. Então, para eles não é nenhum castigo a morte. Quando eles planejam, por exemplo, uma morte planetária, uma catástrofe coletiva que morre bilhões, para eles isso significa a libertação e não a condenação. Vocês estão me entendendo?
A visão que essas forças que estão fora da matéria têm de alguém encarnado é alguém que está com a visão totalmente distorcida, presa a uma experiência densa da matéria. É completamente diferente. Nós que estamos vendo aqui encara a morte como um castigo. Quando nós descobrimos a nossa própria alma, o nosso próprio espírito, a nossa própria natureza cósmica, aí nós vamos entender que a morte é uma libertação. Ok? Então, fundamentalmente, é isso. Se vocês quiserem completar, né, a visão científica, eu tento fazer uma tradução científica desse projeto Terra, de umas ideias centrais da coisa aqui, com a nossa linha de física quântica e espiritualidade. Né? Essa relação de física quântica e espiritualidade, nós vamos tentar explicar as dimensões astrais, tudo isso. Eu tenho um livro sobre física quântica e espiritualidade, eu tenho um DVD de uma palestra que dá uma visão geral e tenho também um curso completo com 21 DVDs que acompanham uma apostila para você ter uma visão bastante profunda dessa relação física quântica e espiritualidade. Ou seja, não dá para admitir nenhuma raça avançada que faz viagens interestelares sem ter descoberto o espírito, gente. Não adianta você fazer uma visão completamente, que eu acho, fajuta dos antigos, dos ETs manifestando na Terra, sem ET vindo aqui pegar material para levar para o seu mundo. Isso é uma babaquice generalizada, isso não funciona. Nenhuma ciência evoluiria desse jeito. Né? Que o universo não está montado dessa forma. As pessoas se esquecem totalmente a espiritualidade, o processo transcendental de tudo. Aí o mundo fica maluco, fica com guerra nas estrelas, né? Pessoal brigando por babaquice. Porque não há espírito. Nós estamos brigando nesse nosso seminário para introduzir a ideia do espírito na consciência de todos vocês. Que daí a nossa visão cósmica de tudo vai ser completamente diferente de tudo. Porque nós vamos inaugurar um novo paradigma para a humanidade. Um novo paradigma. Os filmes de ficção científica que eu vejo aí são tão babacas, são tão tolos. Os filmes de espaço, de ET, então, são tão bobos. Eles projetam o ET igualzinho a nós, né? Tão falível, morre toda hora, todo mundo guerreando lá em cima. O ET é tão idiota e tão bélico quanto os Estados Unidos, quanto qualquer outro país aqui na Terra, só que fazendo isso nas estrelas. E todo mundo com medo da morte, que ninguém fala de espírito, ninguém entende nada de vida após a morte. Só aumentou a tecnologia, ou seja, a babaquice humana foi levada para as estrelas. Só isso que os filmes de ficção científica constroem. Mais nada. Oi, ai. É muito engraçado que essa história do 12º planeta e toda a história envolvida, né? Teve um filme de ficção científica aí que até o John Travolta que fez o filme, fez o artista, né? E a ideia central do filme é idêntica ao que esses sumérios estão falando, que é a história desse 12º planeta. Eu esqueci o nome do filme agora para falar para vocês, mas é uns extraterrestres invasores que vêm na Terra, escravizam o ser humano, eles destroem a Terra, eles fazem uma guerra que acaba com o ser humano, sobra só uns poucos sobreviventes, que com o passar do tempo vira gente na Idade da Pedra, eles escravizam esse pessoal simplesmente para carretar ouro, para levar ouro para o seu planeta. Então eles pegam tudo quanto é ouro, mina de ouro, fazem os caras trabalhar, produzir ouro, porque lá eles querem ouro para o planeta dele. E é interessante que nesse filme diz que os ETs vêm aqui buscar ouro. Escraviza o ser humano para o ser humano produzir ouro e produzir ouro. Né? Entendeu? Esse filme é um filme bem baseado nessas histórias. Sabe, o cara escreve aquela história. O cara é alto, tem esses ETs que vêm, ele faz alto, gigante também, como Anunnaki, segundo ele, né? Tentar colocar. Mas é um negócio assim bastante superficialista, né? São pessoas viajando nas estrelas, com alta tecnologia, não descobriram o espírito. Não descobriram a alma, não descobriram o manto dos planetas, não descobriram onde eles vão depois da morte, né? Fica toda aquela coisa babaca. Assim. Então, eu não vejo sentido nenhum em construir qualquer modelo da raça humana, da experiência humana na Terra, da civilização humana, ou qualquer civilização extraterrestre, sem pensar no espírito. Sem pensar na existência da vida após a morte e na grande consciência cósmica, dirigindo o universo do mundo que vocês chamam de mortos, mas eu chamo de vivos, do mundo que está na outra dimensão paralela de tudo isso. Ok? Então, é isso aí. Por hoje é só. Desejo a todos muita paz, muito amor
E fiquem atentos aos sinais proféticos, fiquem observando as coisas e vamos ver como tudo acontece. Tenho certeza que na hora a gente vai dar um jeito. Do jeito nosso tupiniquim, nós vamos tentar resolver a coisa da melhor forma possível. Sempre com amor no coração e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Ok? Namastê, muita paz. Até um próximo encontro aí. Muita paz.